É incrível ver essa delicadeza, essa confiança de Jesus na humanidade. É verdade que muitos não conseguem ainda dar fruto de santidade, fruto de paz, de amor, mas Deus confia na humanidade. Através de Jesus, Ele está dizendo, proclamando para nós essa confiança de Deus, o trabalho que Jesus tem, a dedicação que Ele tem por cada um de nós, para que nós não passemos pela vida, mas nós a vivamos plenamente, tenhamos a vida em abundância. Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Louvado seja Deus pela presença de cada um de vocês, porque vocês estão recebendo esse adubo, que é a palavra de Deus, que é a oração, devoção a Maria, o amor a Maria, é a Eucaristia, a confissão sacramental, que é essa comunhão fraterna, é a graça divina do Espírito Santo. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Louvado seja Deus pela tua presença. Deus te queria aqui. E alguém pode até dizer, eu nem queria vir, Frei, não estava bem nos meus propósitos, mas o importante é que você está aqui agora. E o Senhor está feliz por isso, você vai ficar sempre mais. É interessante notar que dificilmente alguém coloca adubo numa figueira em Israel, porque a figueira em Israel é uma das árvores, das plantas que nascem e crescem naturalmente. Assim como dificilmente aqui no Brasil você vai ver alguém adubando mamoeiro, bananeira. Era absurdo ver alguém adubando uma figueira em Israel. E isso só torna mais forte essa mensagem, né? O que é que Jesus quer? Adubar uma figueira. Isso quer dizer, Ele está disposto a fazer o impensável, o impossível, o que ninguém faria, mas para que nós possamos dar fruto. E um dia ele disse no Evangelho de João, né? Que esse é o desígnio de Deus, esse é o projeto de Deus, que nós possamos dar fruto em abundância, para a maior glória de Deus. E São Carlo Acutis está nos ajudando a perceber, né, isso, que podemos começar a dar frutos, deixando de ser fotocópias, sendo originais, e essa também, para mim, é uma da forma poderosa, convincente de profecia. Somos uma profecia em movimento, não é que está escrito aí na camisa de você? Em avivamento. O avivamento de Deus. Vamos reavivar esse dom de Deus, que, como eu dizia, ser original para Carlos vai coincidir com a santidade. Carlos está ajudando a gente a tirar aquela ideia, né, de santidade, uma coisa muito difícil. Acho que não é para mim não, santidade, é um negócio meio complicado, difícil, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício. A gente tem que saber, o sacrifício em si não é um problema, né? O problema é a motivação que nós temos, porque a nossa sociedade, a nossa geração também conhece o valor do sacrifício. Por exemplo, tem gente que vai na academia. Vocês conhecem alguém que vai à academia? Tem gente que vai à academia cedíssimo. Tem alguém que está indo às 6 da manhã na academia aqui? Olha, parabéns. Tem gente que está fazendo dieta só na segunda-feira, né? A partir de segunda. Aí agora, com todas essas festas que tem aqui, Santa Catarina dá para fazer. Mas, aí, academia, é de graça a academia? Ah, vocês pagam? Interessante isso, né? Antigamente, o trabalho manual, normal, servia para a gente estar em forma, né, padre? Agora você tem que pagar para fazer força lá. Tem que quebrar pedra, né?
Mas de qualquer forma, por que eu estou dizendo isso? Porque, de acordo com a motivação que nós temos dentro, nós estamos dispostos a sacrifícios. Acordar 5:30 da manhã, vamos caminhar. Eu gosto muito de Coca-Cola, não vou tomar Coca-Cola, mas essa semana inteira, esse dia inteiro, não vou comer doces, não vou, porque a meta é emagrecer, ter saúde, ficar mais bonita, mais bonito. Então, se tem uma meta que eu quero alcançar, eu estou motivado, eu aceito o sacrifício. Sim ou não? Faculdade, tem que passar, eu tenho que tirar boa nota, eu tenho que me formar, não vai para a balada aquela vez, não vai para a praia, não vai porque eu tenho que me dedicar. Então, se nós estamos bem motivados, aceitamos o sacrifício. E muitas vezes, por uma questão de estética, se sofre muito. Uma vez me perguntaram se eu nunca tinha feito uma tatuagem, se eu tinha alguma coisa contra a tatuagem. Eu digo, eu tenho uma coisa contra a tatuagem, que é aquela agulha que fura a gente, e eu nunca vou submeter aquilo, né? Então, aí tem gente, não, eu faço tatuagem, sangra, não sei o que mais. Quando eu tenho uma motivação, eu aceito o sacrifício. Para a santidade, que é a nossa melhor versão, que se não formos santos, estamos estragando a nossa vida. Quanto eu estou investindo no meu ser mais parecido com Jesus, ter um coração mais livre, amar de verdade, perdoar para valer, quantos sacrifícios eu estou disposto a enfrentar para esse objetivo, o maior de todos: viver em plenitude. Quanto eu estou investindo nisso? Carlos será declarado patrono da internet, né, dos internautas. Aliás, não sei quem de vocês já assinou a petição. Nós temos uma página no Instagram, e é @portalkarmacutis. Essa peregrinação que estamos fazendo, quem quiser participar, lá na nossa página nós temos o link para fazer a petição, escrever, né, participar dessa petição mundial, pedindo à Santa Sé que São Carlos Acutis seja declarado padroeiro da internet ou dos internautas. Por que eu tirei esse assunto? Primeiro, porque ele soube usar muito bem a internet. Segundo, porque uma das coisas que devemos avaliar no nosso caminho de avivamento, de santidade, de profecia, é quanto tempo eu estou dando para o Senhor, qual é o lugar que Ele ocupa na minha vida, porque para a vida de Carlos, Deus estava no primeiro lugar, estava no centro da vida dele. E eu costumo dizer que quando Deus está no centro da nossa vida, no primeiro lugar, todo o resto está no lugar certo. A nossa vida começa a bagunçar, a perder o equilíbrio, o sentido, a graça, a alegria, o perfume, quando Deus não está no lugar dele, não está no centro. E às vezes a internet, as telas, podem, sem a gente perceber, tirar o lugar de Deus na nossa vida, através da oração. Dou um exemplo bem concreto. Vocês conhecem algum católico que a última coisa que faz no dia é estar com o celular na mão? E às vezes até o celular cai no peito porque a pessoa desmaiou de sono, porque já são 3 da manhã, 3:30? 4 não, né? Muito tarde já. Meia-noite, 1 da madrugada, 2 da madrugada, 3 da madrugada, e não teve momento de oração. Aí acorda, depois diz, não, Frei, mas é porque o meu celular é também meu despertador. Bom, então o primeiro contato do dia, de novo com o celular. Toca lá, eu pego o celular, o olho ainda está fechado, tipo de gatinho novo. Você já viram o gatinho quando nasce? O olho nem abriu direito, padre, já estamos lá vendo quem me respondeu, quantos likes me deram aqui, peraí, deixa eu ver. Aí, de acordo com o que você vê lá, pode já começar o dia feliz, olha só, 30 likes. Aí, não, só 3, aí já fica triste, já estragou o dia.
depois vai se comparar com o outro. Pera lá, deixa eu ver a minha colega aqui que postou também. Ixi, 50, eu 3, estragou o dia. Terminar o dia com a internet ou com as telas, começar o dia com as telas, vocês acham que isso ajuda a reavivar a profecia ou a enterrar a profecia? Sufocar a profecia. Não sei que vocês estão vendo o celular para ler o Evangelho, tudo bem, para escutar as palestras e mas se é para outras coisas que a gente não está acrescentando, pode até estar nos desviando, fazendo pecar. Então, vamos começar por aí? Que tal? Com a ajuda de São Carlo Acutis, começar a cuidar mais do avivamento, essa vida nova dentro de nós, optando mais por estar conectados com a fonte da nossa vida. A fonte lembra de água, né? Quantas vezes a gente está com sede de felicidade, sede de paz, sede de tranquilidade, sede de entusiasmo, que a gente está meio apagadinho, não consegue mais vibrar com a vida, está tudo virando rotina, está tudo difícil, está tudo pesado. Eu estou com sede daquele rapaz, daquela menina que antes vibrava mais com a vida, com a fé, que enfrentava os desafios, para onde é que foi? Eu estou com sede, e eu estou em cima da fonte e não estou bebendo. Vamos fazer um propósito de que o último contato do dia não seja com as telas, mas com aquele que nos deu o dia, a vida, que é a nossa vida. E iniciar o dia com um belo sinal da cruz, ainda que eu seja meio sonolento, né? Mas não importa, a minha memória inconsciente sabe do sinal, o poder do sinal da cruz, sinal da minha salvação. Eu estou invocando a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Começa o dia assim e vai ser tudo diferente. Então vamos cuidar muito bem de agora em diante dos últimos momentos do dia e dos primeiros momentos do dia, as primícias do nosso dia, consagrar a Ele. Carlo Acutis dizia que, eu gosto dessas comparações do Carlo, né? Muito moderna. Primeiro, que para ficar claro que Deus estava no centro da vida de Carlo, me chamou a atenção os pais dizendo, né, que quando eles iam de férias para um lugar assim de mar, de praia, não necessariamente um santuário, Carlo pedia para os pais para encontrar um hotel onde próximo tivesse uma igreja. E não bastava ter uma igreja, ele dizia, certifique-se se nessa igreja celebram a missa todos os dias, porque a amizade dele com Jesus não tirava férias. Agora imagine um garoto rico de Milão, a capital da moda, a capital econômica da Itália, que organiza as férias dele com a Eucaristia no centro. É porque Jesus realmente era o coração da sua vida. Eu não posso ficar sem o pão do céu. Eu não posso não beber dessa fonte inesgotável e transbordante do amor incondicional de Deus por mim. Eu não posso abrir mão da minha fonte, da minha essência. Carlo Acutis, é possível ser santo em Milão? É possível ser santo na era digital? Olha aí, é possível e é necessário. Temos todos sede de santidade sem saber, porque temos sede do infinito, porque temos sede de Deus, porque ninguém de nós, em sã consciência, se acontenta de uma meia vida. Ninguém de nós, em sã consciência, quer sobreviver. Nós queremos viver. Só que não está muito claro para nós, às vezes, onde está a fonte, a água viva.
não sabemos bem interpretar a nossa sede. Mas hoje você está aqui para isso, né? Para conhecer melhor a fonte e beber até a saciedade, transbordar. A maioria dos nossos problemas acontecem porque estamos carentes de amor. E não é um problema, todos nós temos carências e é até natural. O problema é quando essa carência está em grau muito elevado, muito profundo. E aí a gente tenta preencher os nossos vazios, o nosso mal-estar com um monte de coisas e aventuras, e que vão terminar em vícios, em pecados, em vazios. Olha só, Carlos estava tão transbordante que ele, não obstante a riqueza da família, os pais empresários, donos de da terceira, agora fugiu, a seguradora da Itália, né? O dinheiro não falta para os Acutis, mas ele totalmente desapegado, porque a mãe disse que quando foram comprar um par de tênis para ele, ela estava com ele lá, ele escolheu, nem era o mais caro, o mais da moda, né? E ela disse: Carlos, já que estamos aqui, por que você não leva aquele ali também? Muito bonito, gostei. Aquele ali deve ser bem confortável, leva esse também. Carlos Acutis olha para a mãe e diz: mamãe, eu não preciso de 3 pares de tênis, por enquanto basta um. Meu Deus do céu, comigo era diferente. Eu queria levar tudo, a minha mãe dizia: isso não, deixa aí, isso. Aqui a mãe de cá pode comprar, quer comprar, e é o pequenino que diz: não preciso. Às vezes a gente fica incomodado se nós não estamos vestindo nada de grife, nada da moda, nada de marca, porque eu me sinto inferiorizado se eu não tiver um nomezinho aqui. Carlos disse: mas ele não precisava disso, ele já estava transbordante da coisa mais importante da vida. Obrigado, Carlos, por isso, por nos tirar dessas paranoias que a gente precisa mesmo do amor de Deus. Mas vamos concluindo. Eu vou contar aqui só breves testemunhos de como, do último momento da vida de Carlos, mas também como eu tive a graça de estar lá no Santuário do Despojamento por 6 anos sendo reitor, na verdade 10 anos em Assis, mas como reitor tive a graça de receber o corpo de São Carlos Acutis no Santuário do Despojamento, tanto que quando voltei, há 2 anos e meio, pedi para os pais se podia trazer comigo uma recordação de Carmo, e que alegria quando eles me doaram essa camiseta de Carmo, escrito a palavra original, que recorda aquela frase, aquela mensagem tão importante de Carmo, né? Todos nascemos originais, mas muitos morrem, infelizmente, como fotocópia, né? E aí é por isso que a nossa peregrinação tem como tema: seja original, vista essa camisa, a camisa da originalidade e da santidade. E aí, quando o capelão do hospital confessou Carlos, depois de ter escutado a confissão dele, fez questão de voltar lá com os pais, olhou nos olhos deles e disse: o filho de vocês é um santo. A outra enfermeira disse que todas as vezes que ia medicá-lo e perguntava: como você está? A resposta era sempre a mesma: estou bem. Tanto que uma vez ela disse: Carlos, desculpa, eu sei que você não está bem, você pode falar, como é que você está? E ele freou a enfermeira e disse: tem gente que está pior do que eu. Um menino de 15 anos, na UTI, dizer que tem gente que está pior do que ele. Gente, o que é isso? Às vezes nós achamos que o nosso sofrimento é o maior de todos. A miniatura é tão grande que não vale nem a pena contar para ninguém, não vão entender. E eu tenho feito essa experiência, peço a vocês de fazer o mesmo, estou dizendo isso, né? Que quando a gente estiver se sentindo assim, com a maior dor de todos, faça a experiência de falar em voz alta aquilo que disse Carlos: tem gente que está pior do que eu. Mas não por um efeito psicológico, para você achar que está melhorzinho porque tem gente pior, não, por um ato de amor. São os atos de amor que nos curam. E vai acontecer uma coisa fantástica: você vai se sentir transportado da tua dor.
curado da tua dor, porque você decidiu amar naquele momento, e amar é sair de si, é ir em encontro do outro. Essa sensibilidade de carne, é empatia, assim tão grande, que ele continua empático, misericordioso, compassivo. Podem pedir coisa para ele, você vai receber, porque esse menino tinha essa capacidade imensa de sentir a dor do outro e de fazer o possível para tirá-lo da dor. Olha o que acontece com outro testemunho, a enfermeira que disse que uma manhã, a mãe, de tão cansada que estava porque tinha virado a noite com ele, adormeceu profundamente uma manhã, disse para ele: você quer que eu chame a sua mãe para te fazer companhia, porque eu tenho que ir embora? E ele respondeu com aquela pouca voz que lhe restava: não, deixa ela dormir. E acrescentou: e eu não gostaria que ela se preocupasse ainda mais comigo. Eu não gostaria que ela sofresse ainda mais me vendo assim. Está dormindo? Não está sofrendo. Às vezes nós achamos que porque a vida me feriu, eu estou autorizado a ferir os outros. Porque não foi muito feliz na minha infância, podem ser infelizes também os outros, por que não? Mas quem conheceu Jesus faz o contrário, né? E Carlos faz isso não porque é um super-homem, mas é porque é um verdadeiro discípulo de Jesus e da Eucaristia. Porque desse altar sai um amor, um pão, que é uma vida doada, para quem, gente? Aquela última ceia foi a noite mais difícil para Jesus. A noite da última ceia foi a noite mais dramática na vida de Cristo. E naquela noite, em vez de Jesus pensar em si, curar as suas feridas, ele radicaliza o seu amor e diz: tome, esse pão sou eu. É a minha vida dada por vocês. Bebam desse cálice. É meu sangue derramado por vocês. E eu estou selando com vocês uma nova e indestrutível aliança. É para o perdão de vocês, do pecado de cada um. Ele citou inteiramente na noite mais difícil, quando Judas o trai, quando Pedro renega 1, 2, 3 vezes e todos o abandonam. Isso é Eucaristia. Isso Carlos entendeu e ele bebeu desse amor, o único amor que é digno desse nome, porque é um amor indestrutível, que a nossa ingratidão não foi capaz de apagar essa chama. O nosso pecado não foi capaz de estancar essa fonte. Esse é Jesus Eucarístico. Esse é o Jesus que transformou a vida de cada. Está transformando a tua e a minha. Vamos viver desse mistério. É aqui que está o avivamento. Daqui nasce tudo. Ferido, cura das nossas feridas. Traído, é fiel. Abandonado, nos acolhe. Isso é a Eucaristia. E não esqueçamos que naquela última ceia, ele lavou os pés dos apóstolos, inclusive de Judas, de Pedro, de todos. Aquela última ceia nunca terminou. É a mesma ceia que nós estamos participando aqui, agora. Ela atravessou os séculos, por isso é um sacramento. Você está presente na última ceia, junto comigo, com o carne, com o céu, com os anjos. Então
receba esse amor. E para de viver como se não fosses amado, porque você é infinitamente amado. Transborde de amor. Não mendigue mais amor. Você é filho do rei, é filho do Pai, não é mendigo. Viva na abundância, transborde. Isso é profecia para os nossos tempos. Não economize o amor, porque Deus não economiza para você. Como duvidar de quem derramou o seu sangue por ti? Até hoje você podia duvidar, mas a partir desse avivamento, desse encontro, dessa Eucaristia, não duvide mais. Não duvide mais. Não duvide do amor de Cristo por você. Essa é a tua maior sede, se você não sabia. É a sede de ser amado. Você que pensa que foi abandonado, que carrega contigo esses gatilhos do abandono, do desprezo, da rejeição. Como duvidar de um Deus que se humilha por nós, que derrama até a última gota de sangue? Então agora, de agora adiante, você está levando a força mais poderosa da vida, o amor que move o mundo, o amor de Cristo. Ele já estava dentro de ti. Deixa ele explodir, deixa ele te conduzir, deixa ele te guiar, deixa ele te iluminar. Não duvide mais de quem te ama, dando provas concretas do seu amor. Talvez nunca ninguém derramou seu sangue por ti. O Filho de Deus, sim. Talvez você nunca escutou ninguém dizendo: daria minha vida por ti.